Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contando com seu comentário, seu like, seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O principal trabalho do Foco do Brasil é a publicação de conteúdo jornalístico das ações do presidente da República, de seu governo, do nosso Brasil e do mundo, sempre procurando prezar com o compromisso com a verdade, produzindo conteúdo próprio e também publicações de conteúdos autorizados e colaborativos. O Foco do Brasil cresceu naturalmente e não recebe e nunca recebeu nenhum recurso financeiro de políticos, empresários ou quem quer que seja. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro esteve presente na Marcha para Jesus, neste sábado, dia 13, no centro do Rio de Janeiro. A concentração do evento, que completa 30 anos e é organizado por igrejas evangélicas, começou na Avenida Presidente Vargas. Dali, os fiéis caminharam até a Praça da Apoteose. Veja algumas imagens. O presidente da República, que respeita os seus militares e os seus policiais. Um presidente que defende a família brasileira e que deve lealdade ao seu povo. Eu sempre peço a Deus, todos os dias, quando me levanto, que esse povo maravilhoso não experimente as dores do comunismo. Nós sabemos o que está em jogo nesse Brasil. E peço a Ele, Todo-Poderoso, que ilumine cada um de vocês para tomarem as melhores decisões possíveis, porque nós somos escravos dela. Nós vamos continuar sendo um país livre. Está em jogo nesse Brasil. E peço a Ele, Todo-Poderoso, que ilumine cada um de vocês para tomarem as melhores decisões possíveis, porque nós somos escravos dela. Nós vamos continuar sendo um país livre, um país onde a liberdade religiosa vai continuar se fazendo presente. Um país que dá a resposta aos anseios do seu povo. Mas que, acima de tudo, nós sabemos que devemos sim nos preocupar com o nosso currículo para a vida eterna. E esse currículo tem a ver com as nossas decisões e também pesa contra nós as possíveis omissões. Eu peço então a Ele, nesse dia que é dedicado a Ele, também aqui no Rio de Janeiro, que abençoe cada um de vocês para o bem do nosso Brasil. O presidente Jair Bolsonaro participou de entrevista ao jornalista Rica Perrone. Um dos destaques foi quando o presidente disse que está se preparando para participar de sabatina ao vivo no Jornal Nacional na Rede Globo, cara a cara com William Bonner, em 22 de agosto. Durante o mandato presidencial, Bolsonaro teve a Globo, a emissora que é líder de audiência do país, como um dos espaços mais críticos de sua gestão. Não é novidade para ninguém, principalmente em relação às políticas, por exemplo, de enfrentamento da pandemia do Covid-19. Eu vou voltar, por exemplo, na Globo, nesta outra segunda-feira. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei como vai ser o programa. Estou me preparando porque eles passaram 4 anos batendo em mim. Eu tenho que mostrar agora o que estou fazendo. Não é ficar só naquelas particularidades, comentou Bolsonaro. O presidente afirmou que deseja defender o seu mandato, listando desafios imediatos do primeiro ano do Palácio do Planalto, como o rompimento da barragem de Brumadinho e a prisão do terrorista italiano Cesare Battisti, anteriormente protegido no país pelo governo do PT. Vamos usar esses 20 e poucos minutos e mostrar o que eu enfrentei, disse Bolsonaro.
uma pandemia, crise de falta de água, essa guerra fora do Brasil. Começamos com aquela tragédia lá em Brumadinho, logo em janeiro. Começamos também com a questão do Batiste, que foi preso na Bolívia. O ex-ministro Sérgio Moro queria que ele ficasse. Mandamos para a Itália. Vai que chega em Brasília e um oficial de justiça manda ele ficar. Queria ficar livre dessa carga radioativa o mais rápido possível. E sobre o Jornal Nacional, um sorteio definiu que Bolsonaro será o primeiro candidato entrevistado pelo noticiário da Globo em 22 de agosto. Muita gente não gostou de que Bolsonaro seja o primeiro. Afinal de contas, depois todos os demais poderão bater no presidente. Mas, se foi um sorteio real, fiel, né? Enfim, fazer o quê? O atual presidente participou da mesma sabatina durante a campanha de 2018. E durante a entrevista, então, Jair Bolsonaro também comentou a identificação de seus apoiadores com a camisa da seleção brasileira. Essa é a entrevista atual, né? O verde e amarelo apareceu na minha campanha com mais ênfase. O pessoal faz uma relação comigo, não tem nada a ver. Eu respeito a bandeira nacional, disse ele em entrevista ao Cara a Tapa. O pessoal da esquerda toca fogo na bandeira nacional, faz com que símbolos religiosos sejam profanados. Teve um vereador aí invadindo uma igreja lá em Curitiba, não sei se do PT ou do PSOL. Do lado de lá sempre preferiram a cor vermelha, que é associada à ditadura no mundo todo. Agora, o pessoal de cá começou a usar o verde e amarelo. Não tem nada a ver, é nossa, comentou. A gente anda por aí, passa por muita região de fazenda, cada vez mais o país está pintado de verde e amarelo. Não é pela Copa, é pelo patriotismo, disse o presidente Bolsonaro em entrevista ao Cara a Tapa. Utilizando uma notícia falsa que circulou em diversos veículos de imprensa sobre o presidente Jair Bolsonaro, o youtuber Felipe Neto decidiu atacar a autora Glória Pérez nas redes sociais. No Twitter, Felipe Neto, que é contra Bolsonaro, apoiador aí de Lula no momento, citou um suposto encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ator Guilherme de Pádua, condenado pela morte da ex-atriz Daniela Pérez, filha de Glória. No entanto, tal encontro nunca aconteceu. Bolsonaro, inclusive, sequer estava na mesma cidade de Guilherme de Pádua no almoço citado pelos veículos da desinformação. Glória Pérez se torna uma bolsomínia e faz posts de apoio, aí uma palavra de agressão ao presidente, foi o que postou Felipe Neto, chamando aí de palavras de baixo nível também a primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, uma das figuras mais queridas do momento, aí, sobretudo pelos cristãos. Felipe Neto aproveitou, aí tentou com essa fake news atacar a primeira-dama do Brasil. Bem, sobre essa questão aí, após a repercussão do caso, dessa fake news que circulou, acusando que o presidente almoçou com o ator que foi condenado no caso da Daniela Pérez, enfim, os esclarecimentos saíram, não é? O presidente Bolsonaro mesmo acabou publicando em suas contas nas redes sociais, falando dessa fake news publicada pelos veículos da desinformação no Brasil, militantes da esquerda. Em meio aos boatos, Bolsonaro negou, falou a verdade, por meio de suas redes sociais, que tem almoçado ou sequer encontrado com Guilherme de Pádua no domingo, dia 7, em Belo Horizonte. Na data, o presidente e sua esposa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, na verdade, participaram de um culto na Igreja Batista da Lagoinha pela manhã. A congregação acolheu o ex-ator condenado Guilherme de Pádua em 1999, quando ele deixou a prisão. Após o culto, houve um almoço de comemoração aos 50 anos de ministério do pastor Márcio Valadão, que lidera a igreja, uma igreja amada, conhecida, não é? Bolsonaro, entretanto, afirmou ter seguido para São Paulo, onde acompanhou o jogo entre Palmeiras e Goiás. Sequer participei do almoço em Belo Horizonte. A mesma imprensa já havia divulgado que eu estava em uma churrascaria de São Paulo na mesma data e hora, com outra fake news, não é? Lembra aí? Publicaram um vídeo com um
contrário, gritando fora, fora e tal, e uma quase multidão aclamando ali, recepcionando o presidente Jair Bolsonaro. Mas, na mídia da desinformação, o que saiu? Saiu aquele cidadão único ali, gritando, não é, contra o presidente. Bolsonaro ainda nas redes sociais disse: quem propagou a mentira já sabia da verdade, mas não se preocupou com a dor que poderia causar até a família de Daniela Pérez. Os rumores aí deste mentiroso encontro, que não aconteceu, surgiram após a divulgação de uma foto da atual mulher de Guilherme, Juliana Lacerda, junto à primeira-dama Michele Bolsonaro. A mulher estava ali por ali, aproveitou e fez uma foto. Ocorre que a própria Juliana negou que conhecesse Michele. A declaração foi confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro. A própria pessoa envolvida nesse crime cruel e covarde nega ter estado presente no evento. Sua esposa, que não tem envolvimento com o crime, sua esposa atual, já se manifestou explicando que não conhece Michele e que, assim como dezenas de mulheres, fez fila para tirar foto com a primeira-dama. Para Bolsonaro, as informações falsas divulgadas por parte da mídia só expõem, sua falta de escrúpulos e o desprezo pela dor das pessoas, tratando-as como meras ferramentas. Ele ainda complementou dizendo que sua história de luta mostra o lado que sempre esteve. Participou das lutas da própria autora, querida autora brasileira, Glória Pérez, para tornar mais difícil a vida dos que praticaram e praticam crimes hediondos neste país. Quem não sabe, não é, que o presidente tem uma luta ferrenha contra os criminosos, ele quer uma punição mais rigorosa, não é? Por isso até luta pela questão do armamento. Talvez a própria atriz Daniela Pérez poderia ter tido um final diferente se pudesse se defender à época, não é? Mas é um caso polêmico, tá aí essa HBO fazendo aí a série, que já é a maior audiência, não é, de streaming, deste canal de streaming, enfim, e trazendo à tona as cenas marcantes, tristes daquele evento, que a mídia da desinformação agora quer colar no presidente da República, Jair Bolsonaro. É a mídia da desinformação praticando fake news. Mas quem a mídia da desinformação acusa de praticar fake news? Os apoiadores do presidente Bolsonaro. Quando começa a campanha eleitoral 2022? Bem, gente, está chegando a hora. A campanha eleitoral começa oficialmente neste dia 16 de agosto. A partir desta data, os candidatos podem realizar comícios, distribuir material gráfico e fazer propaganda na mídia, seja ela impressa ou pela internet, a partir desta terça-feira. Em resumo, do dia 16 de agosto agora em diante, está liberada a propaganda eleitoral. Segundo a explicação da agência Câmara de Notícias, a propaganda eleitoral é um direito dos candidatos para a divulgação das propostas e dos eleitores que assim podem exercer o voto de forma mais consciente. A campanha eleitoral tem regras específicas que, se desrespeitadas, sujeitam candidatos às penalidades da Justiça Eleitoral. Depois de iniciada neste 16 de agosto, terça-feira, a campanha eleitoral 2022 é permitida até o dia 1º de outubro, na véspera das eleições, enquanto o horário eleitoral é suspenso já no dia 30 de setembro. No dia das eleições, qualquer ato de propaganda pode ser caracterizado como crime de boca de urna. Apesar da campanha eleitoral começar oficialmente agora, 16 de agosto, o horário eleitoral em rádio e televisão só tem início, gente, no dia 26 de agosto. E muitas coisas podem ser feitas durante o período, mas também há outras. Por isso é importante que cada candidato, também os cabos eleitorais, todo mundo envolvido nas campanhas, nos estados, nas cidades, enfim, seja para governador, para presidente, para deputado, senador, enfim, que estejam atentos para não cair na ilegalidade, não é? Não praticar um crime eleitoral neste período. Dá para fazer o que está na lei. O que a lei proíbe, não dá para fazer, porque pode ocorrer um crime eleitoral. Agora aproveita aí e comenta, hein?
Faz o seu comentário se você é a favor ou é contra essa atitude dos nossos parlamentares. Pois é, após o Supremo Tribunal Federal apresentar proposta de aumento de 18% para seus ministros e todos os magistrados da Justiça Federal, deputados e senadores... Aliás, ali vai ter o aumento de 18%. Agora, o brasileiro do coração verde e amarelo não trabalha sobre um ar-condicionado, não é? Você aí, tem aumento similar? Pois é, veja você. Nossos deputados e senadores começaram a pressionar os presidentes da Câmara e do Senado para também ter direito ao reajuste que agora será oferecido aos colaboradores e servidores da Justiça. De acordo com a apuração do jornal Estado de São Paulo, a proposta em discussão é de elevar o salário dos parlamentares em 9%, pelo menos. Esse percentual faria o vencimento saltar de 33,7 mil para 36,8 mil reais por mês, né? Isso sem contar os penduricalhos. No entanto, com a campanha eleitoral já nas ruas, a cúpula do Congresso não cogita pôr o tema em pauta agora. Deus o livre, agora não dá para falar nisso, né? Mas logo depois da eleição, o assunto só vai entrar na agenda de votação após outubro. Para garantir o reajuste, a próxima legislatura, a proposta terá de ser aprovada ainda neste ano. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, já trataram do assunto. Segundo o jornal, os chefes da Câmara e do Senado combinaram de não antecipar a discussão para evitar que a pressão aumente em período eleitoral. Quem defende a correção dos parlamentares alega que eles estão há 8 anos sem reajuste e que haveria recursos para bancar o reforço no contra-cheque. A última correção foi feita em 2014. Integrantes da cúpula do Legislativo apontam que a ideia é aprovar a correção salarial de 9%, inclusive para os magistrados, metade do que o defendido pelo STF e também pelo Ministério Público da União. Os reajustes só são aprovados após votação de projetos de lei pelo Congresso. Deveriam perguntar ao brasileiro. Quem sabe algum da alta cúpula aí até veja o seu comentário. Portanto, não deixe de comentar aí, tá bom? Participe comentando, é direito do cidadão, o livre direito de manifestação, e aqui o canal Foco do Brasil é um espaço democrático para a sua opinião. Instalado ao longo da semana em um prédio de Porto Alegre, você viu a repercussão disso? Um painel de conteúdo político vem causando discórdia e debate na cidade. O material em questão faz críticas à visão de mundo comunista e convoca para as comemorações do bicentenário da independência em 7 de setembro. O painel em questão foi instalado no edifício Caraíba, no viaduto da Conceição, no bairro Bonfim. O material ocupa quase toda a lateral do prédio. O topo da mensagem apresenta a frase "Você decide", e então, abaixo, 2 colunas confrontam valores, sugerindo aí uma oposição entre nacionalismo, com a bandeira do Brasil, e o comunismo, representado por uma foice, um martelo e a cor vermelha. E a seguir há uma espécie de comparação de termos. Diz o seguinte: de um lado, vida, aí bandido preso, povo armado, valores cristãos, liberdade, agro forte, menos impostos, a favor da polícia, ordem e progresso. E enquanto isso, na coluna oposta, não é, constam as seguintes palavras: aborto, bandido solto, povo desarmado, ideologia de gênero, censura, MST forte, mais impostos, a favor do PCC e também a favor do narcotráfico. E aí deu o que falar. Em Porto Alegre, não é terra da ex-deputada Manuela Dávila, ela criticou a iniciativa, pedindo a ação do Ministério Público e da Justiça Eleitoral. O vereador de Porto Alegre, do PT, Leonel Radi, apresentou inclusive uma denúncia ao Ministério Público. No texto, o parlamentar apontou que as faixas apresentariam claramente propaganda eleitoral irregular, embora seja uma comparação entre 2 lados de uma visão de mundo, não é? De um lado, a defesa de certos princípios e do outro, princípios opostos. As informações são do jornal 0 Hora.
E o DENIT continua tocando diversas obras Brasil afora. A ponte sobre o Rio Araguaia, que já falamos aqui, é mais uma vez destacada pelo DENIT nesta semana. As equipes trabalham na construção das estacas dos dolfins da estrutura na BR-153, que vai interligar as cidades de Xambioá, Tocantins e São Geraldo do Araguaia, Pará. Também estão em execução os serviços de construção da mesoestrutura do canal de navegação. O DENIT publicou, inclusive, essas belas imagens aí maravilhosas da obra envolvendo a natureza e essa magnífica construção da ponte. O presidente Jair Bolsonaro minimizou a apreensão de documentos ultrasecretos na casa do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bolsonaro afirmou que presidentes têm acesso a informações privilegiadas. Foi uma busca, apreensão essa? Foram buscar papéis lá, secretos, sigilosos, que teriam sido guardados com ele. Agora, um presidente, você não precisa de papéis, eu tenho informações privilegiadas. Vão fazer o quê? Vão me prender agora? Disse o presidente em entrevista ao canal Cara a Tapa. Bolsonaro negou ter conversado sobre o assunto com Trump, a quem declaradamente admira e com quem se identifica. Agentes do FBI, que revistaram a casa do ex-presidente Donald Trump na Flórida nessa semana, retiraram 11 conjuntos de documentos confidenciais, alguns deles marcados como ultrasecretos, disse o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, revelando também que há motivo plausível para acreditar que Trump teria violado a lei de espionagem. Em comunicado na sua plataforma, de mídia social, Trump disse que os registros em questão foram todos desclassificados e colocados em armazenamento seguro. Também chegou até a dizer que poderiam até incluir aí plantar algumas provas na casa dele, porque ele nem estava lá, estava em Nova York, se não me engano, naquele momento. Agora, 2024 está aí, gente. E é claro que muita coisa pode ser feita contra Donald Trump, que continua sendo um forte candidato e deve ser candidato em 2024, ameaçar a posição aí de Joe Biden, não é? Sobretudo depois de tantas atrapalhadas que Biden e seu governo estão fazendo. O presidente Bolsonaro parabenizou os produtores de trigo brasileiros e demonstrou a força da produção nacional. Bolsonaro publicou: produção de trigo no Brasil, safra 2020, 6,2 milhões de toneladas ano. Safra 2021, 7,8 milhões de toneladas. Safra 2022, 9,2 milhões de toneladas ano. Consumo nacional, 12,8 milhões de toneladas ano. Em 2025, o Brasil deverá ser autossuficiente em trigo. Parabéns aos triticultores e à Embrapa, celebrou o presidente brasileiro. Bem, como já falei aqui, eu, Cleiton Basso, nasci com lábio leporino, que mais tarde foi corrigido. Por isso, alguns até veem alguma semelhança com o ator Joaquim Fênix. Por isso, compartilho agora a história de um pai com lábio leporino, história contada pela sua filha. Eu estava no ginásio antes de perceber que meu pai tinha um defeito de nascença. Ele tinha lábio leporino e fenda palatina, mas para mim continuava com a mesma aparência que tinha no dia em que nasci. Lembro-me de dar-lhe um beijo de boa noite certa vez, quando eu era pequena, e perguntar se meu nariz ficaria chato depois de uma vida inteira dando beijos. Ele me assegurou que isso não aconteceria, mas me recordo de um tremor em seus olhos. Tenho certeza de que ele estava assombrado por ter uma filha que o amava tanto que pensava que seus beijos, não 33 cirurgias que ele fez, haviam remodelado seu rosto. Meu pai era gentil, paciente, atencioso e amoroso. Ele nunca encontrou uma pessoa na qual não pudesse vislumbrar qualidades. Sabia o primeiro nome de serventes, secretárias e diretores. Na verdade, acho que ele gostava mais das serventes, enfim. Sempre perguntava sobre suas famílias, sobre
quem elas achavam que iria ganhar o campeonato de futebol e sobre como andava a vida. Preocupava-se o suficiente para escutar suas respostas e lembrar-se delas. Era amigo das cozinheiras na escola, dos serventes, das serventes, enfim. Papai nunca deixou que sua deformação comandasse sua vida. Quando foi considerado muito feio para trabalhar com vendas, começou a fazer entregas de bicicleta e criou sua própria clientela. Quando o exército não permitiu que ele se alistasse, ele se ofereceu como voluntário. Chegou até mesmo a convidar uma Miss América para sair uma vez. Se você não perguntar, nunca vai saber, disse-me mais tarde. Raramente falava ao telefone, pois as pessoas tinham dificuldades para entendê-lo. Quando o encontravam pessoalmente, com sua atitude positiva e sorriso fácil, pareciam não levar sua deficiência em consideração. Casou-se com uma linda mulher e tiveram 7 crianças saudáveis que achavam todas que o sol e a lua nasciam em seu rosto. Quando eu era uma adolescente sofisticada, entretanto, mal tolerava estar no mesmo lugar com este homem que durante uma década me aturou enquanto eu o observava fazendo a barba todas as manhãs. Meus amigos eram chiques, na moda e populares. Meu pai era velho e ultrapassado. Numa noite eu cheguei com o carro cheio de amigos e paramos na minha casa para fazer um lanche de madrugada. Meu pai saiu de seu quarto e cumprimentou meus amigos, servindo refrigerantes e fazendo pipoca. Um de meus amigos me puxou para o lado e me perguntou: o que há de errado com seu pai? De repente, olhei através da cozinha e ouvi, pela primeira vez, com olhos imparciais. Fiquei chocada. Meu pai era um monstro. Fiz com que todos saíssem imediatamente e levei-os para casa. Senti-me tão idiota. Como podia ter deixado de ver? Mais tarde, naquela noite, então, eu chorei. Não porque percebi que meu pai era diferente, mas porque percebi que pessoa difícil e patética eu estava me tornando. Ali estava a pessoa mais doce e carinhosa que você poderia pedir, e eu o havia julgado por sua aparência. Naquela noite eu aprendi que quando você ama totalmente alguém, e então a vê através dos olhos da ignorância, do medo ou do desprezo, começa a entender a profundidade do preconceito. Eu havia visto meu pai como os estranhos o viam, como alguém diferente, deformado e anormal, sem me lembrar que ele era uma boa pessoa que amava sua esposa, seus filhos e seus semelhantes. Ele tinha alegrias e tristezas e já vivera uma vida inteira sendo julgado pelas pessoas por sua aparência. Fiquei grata por tê-lo conhecido primeiro, antes que as pessoas me mostrassem seus defeitos. Papai já se foi. Empatia, compaixão e preocupação pelo próximo são o legado que ele me deixou. São os maiores presentes que os pais podem dar a um filho. A capacidade de amar os outros sem considerar sua posição social, raça ou incapacidades físicas ou o que quer que seja. Mas os dons da perseverança positiva e do otimismo. O sublime objetivo de ser tão amorosa em minha vida, que receba beijos o bastante para que meu nariz fique chato. Esse é o meu desejo. Alguém já disse, é importante gastar menos tempo com a nossa aparência e mais tempo com como nós vemos. Senão, alguém deveria parar e refletir sobre isso. Carmen Richardson Rutland. Pense nisso. E um feliz Dia dos Pais.
a todos os pais do nosso Brasil. Para mais emocionantes reflexões, acesse o meu canal pessoal no YouTube, pesquisa aí Cleiton Basso e faça sua inscrição por lá. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado sempre por sua audiência. Contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O principal trabalho do Foco do Brasil, você sabe, é a publicação de conteúdo jornalístico das ações do presidente da República, de seu governo, do nosso Brasil e do mundo, sempre procurando prezar com o compromisso com a verdade. Agradecimento especial hoje a Márcia Abrão e Giba Brasil, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.